bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, me chamo Danilo Ramalho e sou o professor de Física de vocês. Fiquem espertos porque está começando mais uma aula. E na aula de hoje vocês irão aprender o conteúdo gravidade e força-peso. Fiquem espertos, mantenham sempre o livro didático de vocês ao lado, porque vocês irão precisar dele para recorrer ao assunto e para fazer as tarefas. Muito empenho e dedicação e vamos começar a nossa aula de hoje. Bem, o tema desta aula é gravidade e força. Vocês verão o conceito de gravidade, também verão o que é força. O importante é que no final desta aula vocês saibam distinguir, conceituar e distinguir a gravidade de força-peso, de massa, enfim. São conceitos que no final desta aula tenho certeza que vocês aprenderão e saberão distinguir um do outro. Vamos lá então. Vamos então aos nossos primeiros conceitos. Bom, primeiro, conceito de massa de um corpo. O que é massa de um corpo? Primeiro, a massa de um corpo é a quantidade de matéria que constitui este corpo, que constitui o corpo. Mede-se com uma balança, como as representadas aqui ao lado, e claro, vocês devem saber que existe uma série de outras balanças que são distintas, inclusive, dessas da imagem aí. A unidade no sistema internacional é o quilograma, representado aqui pela sigla kg, que vocês já conhecem, porque nós já estudamos o SI, nós já estudamos o Sistema Internacional de Unidades e Medidas. E é caracterizado por um valor, logo, é uma grandeza escalar. Grandezas escalares e grandezas vetoriais já foi um assunto estudado por nós também. Vocês devem lembrar que a grandeza escalar é aquela grandeza que não requer uma direção e um sentido. Portanto, a massa de um corpo ela é constituída como a quantidade de matéria medida por uma balança, a unidade de medida é o quilograma e ela só precisa de um valor e da sua unidade de medida. Não precisa de uma direção e um sentido. Ela é uma grandeza escalar. E é um valor que não muda de lugar para lugar. Se a massa de um objeto é 50 kg, vão ser 50 kg em qualquer lugar que ele esteja. Não vai mudar, não vai variar. Tudo bem até aqui? Bom, mas e peso? Peso. Mais um conceito aqui para vocês. Peso é, portanto, o peso de um corpo é a força gravítica com que o planeta o atrai. A força gravítica com que o planeta o atrai. Representa-se por um vetor. O que isso quer dizer? Lembra que as grandezas vetoriais são aquelas que, além de um valor e da sua unidade de medida, ele precisa de uma direção e de um sentido. Então, peso é a força com que esse corpo ele é atraído pelo planeta em que ele está. E ele é uma força vetorial, ou seja, tem uma direção, tem um sentido, além de um valor. Mede-se com um dinamômetro, que são objetos parecidos com esses aqui ao lado. E a unidade no sistema internacional é o Newton, que tem como sigla o N. Então, Newton é a unidade oficial para peso no sistema internacional de unidades e medidas. Mais uma coisa importante, o peso varia com o lugar. Ou seja, o peso vai depender do lugar onde esse corpo está. E por que isso? Porque lembra que o peso do corpo ele depende da força com que o planeta o puxa ou atrai? Então, se os planetas mudarem, e se a gente estiver analisando o mesmo corpo em planetas diferentes, nós vamos ver que esses planetas, por terem massas diferentes, vão atrair esses corpos de formas diferentes. Logo, o peso vai estar variando. É importante lembrar que o peso varia com o lugar. A unidade de medida é o Newton. Ele é uma representação de um vetor, portanto tem uma direção e um sentido, e é uma força relacionada com a força com que o planeta atrai esses corpos aí. Esse, portanto, é o nosso conceito de peso. Vamos dar continuidade. Para ilustrar de maneira mais didática, separei aqui para vocês duas dependências do peso. Bom, do que depende o peso de um corpo? Primeiro, quanto maior for a massa do corpo que é atraído para a Terra, maior será o peso desse corpo. Lembra que eu falei para vocês que o peso é a força com que o planeta atrai aqui esses objetos? Bem, quanto maior for a massa desse objeto que está sendo atraído, maior será seu peso.
maior vai ser essa força de atração entre o planeta e esse objeto. Percebam aqui dois exemplos, e cada exemplo tem aqui uma massa diferente. Portanto, esse peso ele é diretamente proporcional a essa massa. Quanto maior for esse peso, maior vai ser essa força com que o planeta está atraindo. Percebam vocês que o peso é representado aqui por uma seta, por um vetor, tem, portanto, uma direção e um sentido. Isso faz dele uma grandeza vetorial. Aqui, ó, quanto maior for a distância que separa o corpo ao centro da Terra, menor será o peso do corpo. Percebam vocês que, mesmo que eu tenha dois corpos de mesma massa, quanto mais distante ele estiver, menor é o peso dele. Menor é a força com que o planeta, nesse caso aqui a Terra, está atraindo esse corpo. Então, o peso depende da massa desses objetos e também depende da distância em que ele está aqui, ó, do centro do planeta. Quanto mais distante ele estiver, menor é esse peso dele. Quanto mais próximo ele estiver, maior é o peso dele. Bom, falando aqui de peso, trazendo isso para nossas fórmulas, representar isso de forma matematicamente. Bom, o que nós temos aqui é que o peso, a força gravítica, né, com que esses objetos são atraídos aí pelos planetas em que eles estão, ela é dada por essa relação aqui, ó. Peso é o produto da massa do corpo vezes a aceleração da gravidade no local onde ele se encontra. Então, peso, representado por Newton, é a massa desse objeto. A massa no sistema internacional é representada por quilograma. E a gravidade do planeta, a aceleração da gravidade do planeta onde ele se encontra, é representado por metros por segundos ao quadrado. Então aqui, ó, peso é o produto, é a multiplicação da massa desse corpo vezes a gravidade do lugar onde ele se encontra. Prestem bastante atenção nesta fórmula, porque nós utilizaremos dela para calcular alguns exemplos nossos ainda nesta aula, ok? Então, peso é a massa vezes a gravidade, a aceleração da gravidade do planeta onde esse corpo se encontra. Bom, gente, como eu falei para vocês, o peso muda de acordo com a gravidade do planeta. E como vocês sabem, os planetas têm gravidades diferentes. Então, nós separamos aqui para vocês 5 planetas. Na verdade, 4 planetas e a Lua, que é o satélite. E a gente colocou aqui uma demonstração de qual seria o peso de um mesmo astronauta nesses astros aí diferentes. Nesses planetas e na Lua, o peso desse mesmo objeto, dessa mesma pessoa, desse mesmo astronauta aí. Bom, então em Júpiter o peso dele seria de 1920 newtons, na Terra seria de 800 newtons, em Marte seria de 304 newtons, na Lua seria de 128 newtons e em Mercúrio seria de 296 newtons. Percebam vocês que a massa desse planeta aqui, ela está influenciando, né? Os planetas, as gravidades desses planetas, por serem diferentes, elas atraem esses objetos, esses corpos aí, com forças diferentes. Portanto, como a gravidade é diferente, o peso do astronauta, do exemplo, é diferente de um planeta para o outro, aí na Lua também, ok? Só um exemplo para ilustrar melhor isso que a gente está discutindo na nossa aula de hoje. Separei aqui para vocês alguns planetas, o valor do peso em newtons e o valor da massa em quilogramas. Para cada planeta desse daí, nós temos valores diferentes de pesos. E percebam que a massa não muda, a massa é a mesma. Nós vimos isso numa tela anterior aí. A massa não muda de lugar para lugar, mas o peso sim. E por que ele muda? Porque em cada planeta desse daqui, nós vamos ter uma gravidade diferente. E isso influencia diretamente no valor desse peso desse objeto. Então, o mesmo objeto aqui, percebam que o objeto tem massa de 50 kg em qualquer planeta, porque a massa desse objeto não vai mudar, mas os valores dos pesos dele, isso sim, vai mudando. Então tem valores aí em Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então são todos valores de pesos para uma mesma massa de 50 kg, para que vocês percebam, portanto, a diferença entre massa e peso. Destaquei aqui para vocês um exemplo. O nosso primeiro exemplo diz assim: qual o peso de um corpo de massa
15 kg que se encontra na superfície da Terra. Ó, e ele ainda diz o seguinte: considere a gravidade da Terra 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, a nossa fórmula é essa daqui, ó. O peso é o produto da massa vezes a gravidade do lugar onde ele se encontra. A massa, a nossa questão disse que era 15 kg, e a gravidade pediu que nós considerássemos 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a massa 15, então onde tem m eu substituo por 15, a gravidade 10, onde tem g eu substituo por 10. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 15 vezes 10, o meu peso vai ser de 150 newtons. Portanto, o peso de um corpo de 15 kg na Terra tem o valor de 150 newtons. Esse é o peso, ok? E aqui o nosso segundo exemplo. Bom, nesse segundo exemplo, ele pede: calcule o peso de um corpo de massa 30 kg, letra A, na Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. B, na superfície de um planeta fictício, onde a gravidade tem valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Então ele nos deu os valores de aceleração da gravidade aqui, ó, diferente. Primeiro, na letra A, ele quer que nós calculemos o peso desse objeto para a Terra, com essa gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. E na letra B, ele quer que nós calculemos o peso desse objeto para uma gravidade igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Letra A, colocamos a nossa fórmula aqui, olha. Peso é o produto da massa vezes a gravidade. A massa é 30, não vai mudar. Ele pode mudar de um planeta para o outro, mas a massa dele permanece igual, permanece 30. Então tá aqui, ó, massa 30. E a gravidade, porque no caso A é a Terra, então a gravidade na Terra é 10. 30 vezes 10, 300 newtons. Letra B, colocamos novamente a fórmula. Peso é o produto da massa vezes a gravidade. A massa não muda, então é 30. E a gravidade, olha, ele dizia que era um planeta fictício com gravidade 3 metros por segundo ao quadrado. Então a gravidade vale 3. 30 vezes 3 dá 90 newtons. Portanto, esse mesmo objeto aqui, esse mesmo corpo de massa 30 kg na Terra, tem um peso de 300 newtons e nesse planeta fictício aí da questão B, ele tem um peso de 90 newtons. Um mesmo corpo com pesos diferentes aqui. O que determina a diferença desses pesos aí desse corpo é a gravidade do lugar onde ele se encontra. Espero que tenham entendido esse exemplo. E aqui para ilustrar, pessoal, trouxe para vocês uma charge que é do Garfield. Bom, essa charge é muito comum, muito frequente, já caiu algumas questões aí para você vestibular. Bem, essa charge diz o seguinte: você está muito gordo, estou ouvindo. Quero que você perca peso, ouviu bem? Falou. E aí, onde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Bom, para vocês que estudaram esse conteúdo de peso e massa, vocês compreenderam muito bem aí o que está sendo trabalhado na charge apresentada. Bom, é pedido então que ele mude o seu peso, diz que você está com peso muito grande, você precisa diminuir esse peso aí, perder peso, e ele falou fácil, peso é uma relação da massa vezes a gravidade do lugar onde eu estou, então, já que o Garfield aqui não quer mudar a sua massa, ele pode mudar a gravidade do lugar onde ele está e ir para um lugar onde a gravidade seja menor, e por isso nós teremos um valor de peso menor. É uma piada, porém uma piada que apenas quem compreende o conteúdo irá rir. Espero que vocês tenham rido dessa piada aí, ou pelo menos compreendida a piada com eficiência. Bom, só uma charge do Garfield, são situações teóricas que são colocadas em provas, em questões, e que refletem os conteúdos trabalhados, em especial nessa disciplina que nós estamos trabalhando, os conteúdos trabalhados em física. Estou deixando aqui para vocês, gente, as recomendações da aula de hoje. Bom, ficarão como recomendação as tarefas. Peço que vocês façam, portanto, as questões 1, 2, 3, 4 e 5, que encontram-se no livro de vocês, no livro didático de vocês, na página 2 do módulo 4. Questão de 1 a 5 da página 2 no módulo 4. É importante fazer as tarefas, as recomendações,
para casa, porque essas recomendações ajudam bastante vocês a fixarem conteúdo trabalhado na aula de hoje. Ok? Então, empenho e dedicação na execução das nossas tarefas, na execução das nossas recomendações desta aula de hoje. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, hein? Não esqueçam de recorrer sempre ao livro didático assim que for necessário, assim que você avaliar que é necessário voltar ao vídeo ou recorrer ao livro didático. Essa aula vai ficar disponível, então se necessitar rever novamente, faça isso. Certifiquem de que está aprendendo. Para mim foi um prazer, uma honra trabalhar mais desta aula com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!